O que a primeira carta a Timóteo nos ensina sobre oração? O que o apóstolo Paulo traz de lições para a igreja em todos os tempos? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, é com satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, tá? Nós estamos dando aí continuidade ao terceiro trimestre de 2023, Lições Bíblicas Jovens, com o tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas cartas pastorais. Então nós estamos aprendendo várias lições aí nas cartas pastorais, que é a primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo e a carta de Tito também. Bom, a lição de hoje é a lição de número 3, que será ministrada no dia 16 de julho de 2023, com o tema Instruções a respeito da oração. Tá? Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Há uma necessidade de tudo que vamos fazer ser através de orarmos primeiro, e é por isso que o programa aqui começa com uma oração, e no final do programa nós temos uma oração para apresentar as causas que têm sido colocadas aqui nos comentários do canal. Então nós vamos orar juntos no final, mas agora vamos orar para poder dar início a esse programa. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas e das minhas falhas. Peço ao Senhor que nesse momento possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, Senhor, para que juntos possamos, Senhor querido, compreender e colocar em prática todos os ensinamentos que vamos, Senhor querido, estar em contato hoje aqui com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê um programa abençoado, que o Senhor tire todas as distrações, para que possamos, Senhor querido, Senhor amado, aproveitar o máximo no sentido de aprender a Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, vamos lá? Texto principal da nossa lição de hoje. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. O resumo da lição é: Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. Qual é o texto bíblico de hoje? 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 1 a 8, e eu quero colocar esse texto aqui na tela para você acompanhar comigo. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 8, diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Bom, aí eu quero deixar esse vídeo de recomendação que tem como tema o que você precisa saber sobre a oração. Isso aqui é uma série, né, de vídeos que tem aqui no canal, da série Discipulado, Bases da Fé. Não é só para quem está iniciando aí no Evangelho, não. Nós somos discípulos durante toda a nossa vida, então é importante você assistir esse vídeo, porque vai ter lições preciosas, o que você precisa saber sobre oração.
Bom, vamos para a nossa interação. Você que é professor, professora, ou você que também está aí para observar como é que vai ser desenrolada a lição de hoje. Prezado ou prezada prezado professor ou prezada professora, você reconhece a importância da oração na vida do crente? É uma pergunta. Eu reconheço. Você, como professor, reconhece? Então não terá dificuldades em abordar essa temática, pois tem a oração como disciplina cristã em sua vida. E aqui é uma questão interessante. Imagina você estar ensinando sobre oração se você não gosta de orar, se você não ora, se você não se esforça por orar. Então há uma necessidade de colocarmos como professores isso na nossa vida também. Porque uma das coisas que vai trazer autoridade diante, né, o Espírito Santo vai usar você com autoridade, é quando você fala aquilo que você vive. Se você ensinar aquilo que você não pratica, você tem uma oportunidade de passar a praticar. Mas se você continua ensinando aquilo que você não pratica, então você perde autoridade. Porque o Espírito Santo não pode cooperar com alguém que fala aquilo que não faz. Então, vamos cumprir também, vamos viver uma vida de oração. No decorrer da lição, enfatize que orar é conversar com Deus. É uma conversa, é um diálogo, falando com o Senhor. Tem pessoas, inclusive, que oram de forma bem interessante. Senta, ajoelhado, em pé, mãos levantadas, e aí começa, Senhor, eu tô precisando disso. Senhor, eu tô triste com isso. Senhor, eu tô passando por aquilo. Tô falando oração individual, oração na sua casa, oração num lugar reservado. É desse tipo de oração que eu tô falando aqui nesse momento, tá? Porque uma oração pública não é para você colocar esse tipo de detalhe. Oração pública não é para você expor a vida das pessoas. Ah, Senhor, tem uma irmã fulana de tal. Tu tá vendo o que tá acontecendo na casa dela. Olha esse desentendimento com o marido. Não, nada disso. Isso é uma falta de sabedoria. Quem ora, temos até que tomar cuidado, os pastores, a liderança, tem que ter cuidado com quem dá oportunidade para orar publicamente na igreja. Porque essas orações não podem ser feitas, não. E a liderança tem que ensinar, a liderança tem que combater isso. Ei, peraí, não é assim não. Esse tipo de oração, você quer orar assim, vai orar na sua casa. Em oculto, em particular. Agora, expor pessoas. Tem gente que usa a oração para poder mandar um recado para alguém. Tem gente que usa a oração para poder expor a vida da outra pessoa. Ah, pastor, mas essa não era a minha intenção. Mas está expondo. Tá errado. Então o que precisa fazer? Corrigir. Apresenta a vida da pessoa nas mãos do Senhor. Senhor, toma a tua filha em tuas mãos, abençoa. Tu sabe o que ela tá precisando, o que ela tá passando. Mas você não tem que detalhar o problema daquela pessoa, né? Seja ela alguém da tua família, né? Imagina uma irmã do círculo de oração lá orando, Senhor, toma o meu marido, tu tem visto o que ele tem feito comigo. Isso não se faz. E eu falo para os irmãos, eu falo para você que tá assistindo, tem gente que ora assim, eu já presenciei. Certo? Essa afronta que eu tô sofrendo, olha essa perseguição aqui na igreja que eu tô vivendo. Não faz isso não, vai orar em casa. Isso não é oração pública. Oração pública é uma oração diferente, é uma oração a nível de interceder pela igreja, pedir por alguma coisa. Outra coisa também que é muito comum, por isso que é importante esse vídeo aqui. O que você precisa saber sobre a oração? Se te der oportunidade para orar, para poder ser pregada a palavra de Deus, a oração é só para isso. Senhor, toma em tuas mãos teu filho que vai fazer menção da tua palavra, a tua filha. Só isso. Não é uma oração pedindo outras coisas. Nós precisamos aprender a obedecer aquilo que nos foi dado. E se é um momento de oração, aquele período de oração, de um círculo de oração, cuidado com o tipo de oração que está sendo feito. Isso é bom ensinar para os nossos jovens, para eles desde já ir aprendendo, tá bom? Então não terá dificuldade de abordar essa temática, pois tem a oração como disciplina cristã em sua vida. No decorrer da lição, enfatize que orar é conversar com Deus. É um meio vital de manter e aprofundar nossa comunhão com Ele e nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. A orientação de Paulo a Timóteo, que veremos na lição deste domingo, nos revela o lugar prioritário que a oração deve ter em nossa vida pessoal e na igreja local. Então nós oramos em casa e nós oramos na igreja local, tá? É necessário. Vamos lá, objetivos da lição. Nós temos aí 3 tópicos, então cada tópico está dentro de um objetivo e vamos ver os pontos que esse tópico vai tratar. Compreender que a oração deve ser uma prioridade. Então, ponto 1, antes de tudo. 2, como orar.
3. Orar pelas autoridades. No segundo tópico, nós vamos tratar de explicar o poder da oração. Primeiro, uma questão de fé. Segundo, o perigo do secularismo. Terceiro, vida quieta e sossegada. E no último tópico, vamos apresentar o propósito divino na oração. Bom e agradável, a salvação de todos e unidade em Deus. Vamos para a nossa introdução? Qual a missão do cristão em relação ao mundo e às autoridades? Nós, como igreja, temos uma missão. Então é importante que você que está me assistindo, você que é um professor, passe também para os seus alunos que a igreja tem uma missão. No texto em estudo, quer dizer, nesse texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 8, Paulo nos responde esta pergunta. Sabemos que a pregação do evangelho é sim a grande missão da igreja na terra, conforme ordenado por Jesus, está em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É preciso considerar, contudo, que antes da proclamação é necessário que haja o quê? Oração. Olha o que diz Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles haviam sido repreendidos para não pregar mais sobre o nome de Jesus. Eles foram orar, foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Efésios 6, 18 e 19, Paulo dá uma recomendação para a igreja em Éfeso, justamente onde Timóteo está pastoreando no momento que Paulo está escrevendo essa carta, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja bem aqui, ó, orando em todo o tempo, por isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Nós vamos tentar explicar a diferença entre oração e súplica durante a lição, tá? E por mim, então Paulo pede toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, não é só orar, também está em vigilância, em atenção para os ataques do adversário. E por mim, Paulo pede oração por si. E eu também peço oração por mim, pela minha menina princesa, que é a minha esposa, tá? Pela minha família, porque nós estamos realizando uma obra. E toda vez que nós vamos realizar uma obra para Deus, há um levante do adversário. O inimigo se levanta para se opor. Afinal de contas, ele é adversário, ele é opositor da obra de Deus. Por mim, Paulo dizendo, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, mistério esse que foi revelado. Então Paulo pede oração para que ele tenha oportunidade, para que ele tenha ousadia em falar do evangelho para outras vidas. Então se fosse simplesmente sair por aí pregando, sem necessidade de orar, por que Paulo pede oração? Então, oração deve ser um hábito que não podemos abrir mão dele. Não, o hábito de orar, de se pôr a orar. A oração é uma conversa com Deus e nós temos, o hábito é a prática desta conversa. Precisamos estar sempre falando com Deus. Em tempos tão agitados em que se busca uma participação mais ativa das igrejas na vida pública, é fundamental estudar o que o Novo Testamento nos ensina sobre isso. A igreja tem participado da vida pública, tá? Vivendo, não que eu esteja falando aqui da igreja inserida, que é bíblica, a igreja está fazendo partidarismo a nível de política, não é isso. Mas ela está ciente da sua responsabilidade, até mesmo porque a igreja é constituída de cidadãos. Eu como cidadão, você como um cidadão ou uma cidadã, você tem o dever também de escolher os nossos representantes. Então você tem que saber em quem você vai votar, mas você também tem que orar para que Deus venha tomar a frente, dirigir aqueles que estão aí dentro de um cargo de autoridade, ainda que eles sejam contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. A Bíblia não diz para você deixar de orar por pessoas que estão sendo aí infiéis, corruptas, não. Você vai orar para Jesus salvar, para Jesus libertar, para Jesus transformar. A Bíblia manda fazer isso. Paulo vai nos ensinar isso. Vivendo em uma época de tanta conturbação sobre o opressor Império Romano, a orientação de Paulo foi, antes de tudo, a prática da oração. Irmãos, para pensar. Vamos aqui, ó. Agora vamos imaginar o seguinte.
Quando Paulo fez essa recomendação, Nero era o imperador. Se você for estudar sobre Nero, você fica pasmo, horrorizado. Sabemos que ele foi uma das figuras mais polêmicas da história e ficou conhecido por suas atrocidades. Nero era um homem tão insano que ele mesmo pôs fogo em Roma. E foi queimando. Só que por não ter queimado todos os bairros e os bairros que deixaram de ser queimados haviam cristãos, ele colocou a culpa nos cristãos. Nero lançava os cristãos na arena para serem devorados pelas feras, para receberem cabeçadas de touros, de vacas, enrolados em redes. Nero pegava os cristãos e amarrava em postes de madeira, passava substância inflamável e tacava fogo. Se você estudar a história da igreja, você vai ver o que esse homem fazia. E Paulo está falando para orar por eles. Orar por Nero também. Por que Paulo fala isso? Porque nós não pregamos guerras, nós pregamos paz. A igreja leva a paz de Cristo. Se você está em paz com Cristo, você pode estar em paz com as pessoas. Então você cumpre a missão que Cristo começou. Cristo veio e ele iniciou, ele morre na cruz do Calvário, treina os seus discípulos e agora a igreja dá continuidade. Você já viu alguma vez na Bíblia Cristo debatendo contra alguém a nível de guerrear? Cristo, ele repelia, ele combatia os falsos ensinos, sim, mas Cristo não era um homem que se levantava contra as autoridades. Cristo não desrespeitava as autoridades. Cristo não amaldiçoou as autoridades. Cristo esteve diante de Herodes e não amaldiçoou Herodes. Cristo esteve diante de Pilatos e não amaldiçoou Pilatos. E aí você está vendo, nós estamos presenciando crentes ensinando, inclusive em redes sociais, em canais aqui do YouTube, que nós devemos trazer uma palavra de condenação no sentido de maldição, inclusive. Orar para Deus poder cobrar, para Deus poder... É uma série de coisas. E não há base bíblica, Jesus nunca ensinou isso. Então essas pessoas não representam o verdadeiro evangelho. E não adianta pegar oração do Antigo Testamento lá, onde a revelação não está completa, porque lá Israel era uma nação. A igreja não é nação. A igreja é povo de Deus, constituída de pessoas dos 4 cantos da terra, de todas as épocas, desde que a igreja foi fundada. Então é diferente, Israel era uma nação. Havia para Israel um código civil, havia um código moral, que a igreja continua a cumprir esse código, e havia também uma lei cerimonial que Cristo cumpriu. Então a igreja não cumpre nem a lei cerimonial, nem a lei civil de Israel. E aí nós queremos que Deus cobre. Você pode orar para Deus fazer justiça? Sim. Senhor, faz justiça, é uma coisa, não tem nada de errado com isso. Agora você orar pedindo para Deus e dizer para Deus o que ele tem que fazer, não é a vontade de Deus, não é a sua vontade. E não adianta usar orações dos Salmos do Antigo Testamento, porque aquilo era um período, mas a revelação está completa agora. E Jesus nos ensinou a lei do amor. Jesus mandou orar pelos nossos perseguidores, por aquele que nos aborrece. Quando Jesus estava sendo crucificado, o que Jesus fez? Ele amaldiçoou alguém? Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele amaldiçoou alguém? Então a igreja não se comporta desse jeito. Agora, quando a igreja se comporta de um jeito que é contrário à palavra de Deus, ela recebe ódio porque ela plantou ódio. Então você como cristão, você que é um professor da escola bíblica dominical, você que é uma professora da escola bíblica dominical, ou você que está me ouvindo aqui, me assistindo, não deixe que o seu coração venha plantar ódio, porque senão o sofrimento vai ser um sofrimento que não há nada de edificante por causa de Cristo, porque é um sofrimento por falta de sabedoria, por desobediência à palavra de Deus, e Pedro nos ensina, esse tipo de sofrimento não podemos padecer. Nenhum servo de Deus pode padecer por seu malfeitor. E quando um servo de Deus, ele anda por aí amaldiçoando, espraguejando e coisas desse tipo, se ele sofrer, ele está sofrendo porque ele foi alguém que não cumpriu o que a palavra de Deus ensina. Orar por alguém que admiramos não exige esforço.
Mas a palavra de Deus nos exorta a orar por todos, sejam eles bons ou maus. É o que a Bíblia diz. Os crentes eram perseguidos, presos e jogados no Coliseu para serem devorados pelos leões, mas eram incentivados a orar em favor de seus algozes. Tem você orado por nossa nação e nossos governantes? Eu sei que essa escola dominical é para os jovens, porque o alcance é menor aqui no canal. Mas a grande questão é, na igreja que você pertence, tem costume de orar pelas autoridades? Na maioria das vezes, de 10 pessoas que me respondam, 8 vão dizer, não, a minha igreja não ora. Nos cultos públicos, pelo menos aos domingos. Vamos levantar uma oração pelas autoridades do nosso país. Não importa se as autoridades são de direita, de esquerda, se é o centrão, como eles usam, não importa. O que importa é orarmos. A Bíblia manda orar. Ah, pastor, mas eu vou orar? Vai! Paulo está mandando orar num tempo que Nero era um homem terrível e ele está dizendo, ore. Sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está desfazendo de um procedimento que havia na sua época entre os judeus, e aí tem gente que veio do judaísmo para o cristianismo, que tinha como hábito criar rebelião contra Roma. Paulo está mostrando que o cristianismo é algo de paz. Mesmo que é perseguido, não revida, não se vinga. Então cuidado, para que você não pense que em nome do cristianismo pode sair por aí fazendo um monte de coisa, porque não pode. Não há base bíblica para isso. Então estamos orando pelos governantes, apresentando o presidente da República na mão do Senhor, apresentando os ministros do STF na mão do Senhor, apresentando os ministros do presidente também na mão do Senhor, apresentando os prefeitos, os governadores, os senadores, independente do que estão fazendo. Senhor, toma em tuas mãos, salva, transforma, arranca a corrupção do meio do nosso país, do meio daqueles que estão liderando a nossa nação. Isso você pode orar, não há nenhum problema em relação a isso. Agora, levantar uma oração, Senhor quebra, Senhor mata, Senhor arrebenta, aí fica difícil. E eu não tô falando nenhuma loucura aqui. Basta você procurar uns vídeos aí, tem até pastor ensinando isso aí aqui no canal. Não no meu canal, digo aqui nos canais no YouTube. Então cuidado, porque isso não é procedimento bíblico. Vamos para a Bíblia. Não adianta pegar o Antigo Testamento para fazer doutrina se não tem repetição no Novo Testamento. Só é doutrinário se tiver repetição no Novo Testamento. Não tem? Então não faça. Temos muitas lições para aprender do Antigo Testamento e ele continua valendo porque ele é o cumprimento daquilo que Deus começou a fazer em Cristo Jesus. Agora, criar uma doutrina baseada num texto isolado do Antigo Testamento é exegese. O que é isso? É colocar no texto o que a palavra de Deus não manda fazer, porque tem que ter base no Novo Testamento também, porque nós somos igreja. Porque se alguém quer viver Antigo Testamento, então vai viver Deuteronômio 28 e Levítico 26, porque assim como Deus derramava bênçãos, ele mandava maldição de tudo quanto era maneira. Aí os crentes vão ficar com fome, Deus vai mandar seca, Deus vai mandar os inimigos, pessoas se levantarem para destruir. Quer viver o Antigo Testamento? Porque era assim que Israel vivia. Eu tenho certeza que você não quer viver isso. Que venhamos aprender com os irmãos da igreja do primeiro século a interceder em favor de todos os que estão em eminência. Todos que estão no poder. Sejam eles justos ou injustos. Pois esta é a vontade de Deus para nós. Vamos refletir sobre isso. Então vamos em frente. Tópico 1. Oração, uma prioridade. Nesse tópico, iremos aprender à luz do texto bíblico da lição sobre a prioridade da oração, como orar e por quem orar. Então, 3 coisas nós vemos aqui. A oração como prioridade, como orar e por quem orar. Vamos lá? 1. Antes de tudo, Paulo começa assim, no seu texto, escrevendo a Timóteo. Você vê ali a observação de Paulo. Deixa eu colocar aqui novamente, tá? Admoesto-te, pois... Antes de tudo, tá aqui, antes de tudo. Então vamos lá, antes de tudo. No primeiro capítulo da carta, Paulo saúda Timóteo e lembra da principal missão que tinha em Éfeso: refutar o ensino dos falsos mestres. A partir do capítulo 2,
Paulo vai transmitir instruções sobre a questão do culto, tá? Transmite instruções práticas de como o jovem pastor deveria liderar a igreja e como deveria ser desenvolvida a vida eclesiástica. Então, a vida da igreja, por isso que é instruções do culto, tá? O apóstolo começa advertindo-o da prioridade para o viver cristão. Qual é a prioridade? Oração. O cristão precisa conversar com Deus. Porque a oração, ela não tem o objetivo de mudar a vontade de Deus, como algumas pessoas pensam. Não tem como você mudar a vontade de Deus. Alguém vai dizer assim, pastor, mas o senhor lembra daquela passagem no qual o senhor manda o profeta... Um texto só, hein? Presta atenção, é um texto só. Não tem mais nenhum texto na Bíblia que fale disso. Então eu não posso criar uma doutrina em cima de um acontecimento. Mas digamos que, vamos pegar esse texto como base. Aí Deus manda o profeta Isaías falar para Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Não é que Ezequias estivesse com a vida fora, né, como muitos até acham. Pôr em ordem é acerte as coisas do reino. Porque se você parte com o reino sem se preparar para isso, há o quê? Um levante, há gente que quer usurpar do poder. Então o Senhor diz para Isaías falar para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Aí Isaías sai. E esse é um texto muito conhecido. O que Ezequias faz? Ele vira o rosto para a parede, que ele está doente, e ele fala com Deus, ele faz uma oração. No meio da sua oração, quando ele está fazendo a sua oração, tá? Ele está orando ao Senhor, Deus fala com Isaías novamente. Isaías, volta lá e diz para Ezequias que eu ouvi a oração e que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Pois bem, se eu analisar esse acontecimento à luz humana, eu como homem não sei da reação de alguém ao receber uma notícia. Mas Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo. E ele é presciente, ele conhece o futuro. Então ele já sabia qual seria a reação de Ezequias ao receber a resposta de Isaías, a palavra de Isaías. Então como é que eu posso achar que Deus mudou de atitude, né? Deus mudou a sua vontade se ele conhece o futuro? Você pode dizer que eu mudei, mas Deus não tem como dizer isso, porque ele conhece o futuro. Então ele não foi pego de surpresa. Se eu falar que Deus, a oração de Ezequias mudou a vontade de Deus, eu sou obrigado também a concordar que Deus não conhece o futuro. Que Deus foi pego de surpresa. Que Deus diz para Isaías dizer para Ezequias que ele vai morrer, mas Ezequias se humilhou, e aí Deus teve que voltar atrás, porque Deus pensou que Ezequias não ia se humilhar. Não, Deus já sabia que Ezequias ia se humilhar. Então a melhor maneira de compreender esse texto é entender o seguinte: Deus manda Isaías com parte da mensagem e não fala nada nem para Isaías nem para Ezequias. E eu penso assim, observando a presciência de Deus, ele conhece o futuro. Então Deus só dá metade da mensagem. Vai lá, diz para ele que ele vai morrer. E aí ele chega lá e fala, aí cabe através da mensagem Ezequias ter uma reação. Ele poderia ter dito, se revoltado, porque Deus quer me matar, ele sabe quem eu... Não, Ezequias se humilha. Então Ezequias, ele responde de acordo com aquilo que ele deve fazer para que ele alcance a misericórdia de Deus. E ao responder no sentido de se humilhar de acordo com aquilo que Deus já espera que ele faça, Deus manda a segunda parte da mensagem. Vai lá e diz que eu acrescento mais 15 anos para ele. Muito bem, entendeu isso? Mas se você não quiser concordar com isso, pelo menos então vamos lá. Entenda uma coisa. Não podemos criar uma doutrina em cima de um texto isolado. Então é o único texto no qual Deus diz uma coisa que vai fazer e Deus vai e manda dizer que vai acrescentar mais 15 anos para Ezequias. Então o que Deus está fazendo? Deus está reagindo de acordo com aquilo que Ezequias tomou de atitude. Então Deus deu a ele uma oportunidade, mas a oração não serve. Guarde isso, é uma regra. A oração não serve para mudar a vontade de Deus. A oração serve para se alinhar à vontade de Deus. Eu falei tudo isso aqui só para você entender isso. A oração serve. Tanto é que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nem o Filho de Deus pôde fazer a vontade dele. Ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
E aí tem gente pensando que vai mudar a vontade de Deus através da oração. Não, a oração vai nos aquebrantando. Através da oração, Deus vai nos aquebrantando. E vai nos conformando à vontade dele. O que é conformar? É se amoldar à vontade de Deus. É concordar com a vontade de Deus. É aceitar a vontade de Deus. E é por isso que nós temos que viver uma vida de oração. A expressão antes de tudo indica que antes de qualquer outra prática litúrgica, Timóteo deveria dedicar-se à oração e estimular os crentes efésios a fazer o mesmo. E é por isso que o programa começa com uma oração. Clamamos. Estava até orando pelas causas logo no início do programa, mas sempre aparece alguém, pastor, o senhor tem que ir logo ao assunto. Então tá bom. Para não perder essas pessoas e usar de sabedoria, Paulo diz que se fez para ganhar o máximo possível, a oração foi para o final do programa. Por quê? Porque quem quer receber oração vai ficar até o final. De qualquer maneira, ficaria até o final. A oração nunca incomodou essas pessoas. Mas tem gente que se incomoda com o tempo de oração do programa. Irmãos, em nome de Jesus, o que está acontecendo? Pessoas estão reclamando do tempo. Aqui é um programa. Programa EBD comentada online. Explicação da lição de ponta a ponta. Desde a introdução até a conclusão. Não é pré-aula. E um programa tem oração. Um programa pode ter testemunho. Um programa pode ter alguns quadros dentro dele. E eu louvo a Deus por cada um de vocês que acredita no trabalho que está sendo realizado. Agora, tem gente que chega do nada, nunca veio no canal, caiu no canal de paraquedas, não conhece o trabalho e aí já fica indignado por causa da oração inicial. Então, Deus nos dá uma estratégia e a oração fica para o final. Pronto, não tem problema. E ele vai ver que não é por causa da oração que a aula é um pouco mais longa. É por causa do conteúdo ensinado que a aula é um pouco mais longa. Só por causa disso. Seu dever pessoal fica evidenciado quando o apóstolo diz para Timóteo: admoesto-te, e o dever congregacional está explícito na expressão que se façam. Então, de um lado, Timóteo, admoesto-te. E do outro lado, as pessoas que ele vai ensinar, que façam, que se façam. Ou seja, Timóteo e toda a igreja deveriam ter oração como prioridade no viver. Começar um dia com oração. Começar o culto com oração. Tem gente que se enfada com isso. Isso funciona, funcionaria e funciona. Induvidosamente. Como condição para o estabelecimento e a vida da igreja. A igreja precisa orar. Ao compararmos o ensino de Paulo com os dias atuais, preste atenção, isso aqui é muito sério. Podemos observar que em muitas igrejas a oração não é uma prioridade. Não é. Infelizmente, muitos cristãos contemporâneos não têm afinidade com a oração, enquanto outros preferem exibir sua religiosidade através do tempo de oração. Então ele não está orando porque ele tem uma vida com Deus. Ele está orando para todo mundo saber que ele é uma pessoa de oração e reconhecê-lo como tal. A oração está trazendo para ele um destaque. Então ele usa a oração como meio disso. Aí ele adora mostrar onde está orando, quanto tempo passou de oração. Isso interessa para Deus, não para as pessoas. Não interessa para as pessoas, interessa para Deus. Então não faça isso. Exibicionismo. Deus não se agrada disso. Deus condena a oração do fariseu. O fariseu era cheio de si. Ele desceu humilhado, enquanto o publicano nem levantava os olhos para o céu. Ser propício a mim, ó Deus, que sou um pecador. E aí Jesus diz que o publicano, ele desce justificado. Que o templo era num lugar alto, então descer é por causa disso. Então é por isso. Não podemos ser assim. Ao compararmos o ensino de Paulo com os dias atuais, já, né, tem esse alerta aí. Inclusive eu vou, aqui é o mesmo texto, só que dentro aí de uma característica só para você poder frisar, né? Então temos aqui, sim. Ao compararmos o ensino de Paulo com os dias atuais, podemos observar que em muitas igrejas a oração não é uma prioridade. Infelizmente, muitos cristãos contemporâneos não têm afinidade com a oração, enquanto outros preferem exibir sua religiosidade. Foi o que eu tinha acabado de ler aqui para você. Depois eu até tiro o quadro anterior só para você poder ter esse aqui na hora que você for dar a sua aula. O problema é que dedicar tempo à oração, mas manter uma conduta inadequada para um cristão não traz nenhum benefício verdadeiro. Sabe o que acontece?
O que adianta tirar muito tempo de oração e continuar vivendo a mesma vida de sempre? Precisa ter transformação. O que adianta dizer que lê a Bíblia todo ano se continua fazendo as mesmas coisas? Não tem paciência com as pessoas, não tem domínio próprio, se ira com tudo quanto é facilidade, com tudo quanto é coisa. E, não, mas me iraram. Isso não justifica. Então tem que haver transformação na nossa vida. Pastor Mário Luna, só me desculpa. Eu sou crente, mas não sou bobo. Então Jesus era bobo, né? É isso que você está dizendo? Porque é isso que você quer dizer. Jesus foi cuspido. Bateram em Jesus. Bateram nos discípulos. Então os discípulos eram tudo bobo. Só eu e você que somos espertos. É isso que você está dizendo? É isso que eu vou dizer? De forma nenhuma. Nós não podemos dizer isso. Qual é a lição principal aqui? Você sabe que aqui no canal tem o infográfico. O infográfico, eu disponibilizo ele aqui no canal para que você possa baixar ele e mandar para quem você quiser, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, para você ver, ó, o infográfico, inclusive mudou aí, não a cor, né? Porque já tem alguns que já foi disponibilizado esse novo trimestre, mas o formato dele mudou aí, tá? A disposição, o layout. Eu mudei o layout para vocês, ficar uma coisa assim mais apresentável, com mais cara profissional ainda, já que eu trabalho com sei trabalhar com essa área também. Então tem aí o infográfico, tá? Com o primeiro tópico, a oração uma prioridade. Nós temos aí o segundo tópico, o poder da oração, que ainda vamos tratar. Faça até aí um anúncio sobre o programa Entendes Tu Que Lês. Quer aprender a palavra de Deus? Então, assista os programas Entendes Tu O Que Lês, todas as terças-feiras ao meio-dia, e tem aí o último tópico. Então, para você poder baixar o infográfico, tem duas formas. Ou você vai na descrição do vídeo e clica no link da aba Comunidade. Todo vídeo agora tem o primeiro link dele na descrição. O primeiro link da descrição é a aba Comunidade. Para quê? Porque tudo que você vai baixar agora tem que estar na aba Comunidade. Não está mais na descrição do vídeo. Às vezes pode ter um link de livro, um link de curso, mas os links para baixar PDFs não estão mais. E tem pessoas que só vêm para baixar, elas não assistem a aula. Aí elas ficam nos comentários: pastor, você não está mais disponibilizando? É porque ele não assistiu a aula, que se ele assistisse, ele saberia que os links estão agora na aba Comunidade. Então, basta você ir, ou você vai na aba Comunidade e procura esse infográfico, ou você desce na descrição e o link tá, o primeiro link da aba Comunidade, você clica e vai ser levado para lá, tá bom? Lição principal, Paulo ressalta nesse ponto da carta a prioridade da oração, tanto para Timóteo como líder, quanto para a igreja como um todo. Então não é só a igreja que ora, não, o líder também ora. Os pastores também oram, os presbíteros também oram, os evangelistas também oram, os obreiros também oram, certo? Porque se tem pastores querendo que a igreja ore e ele não ora, então ele não é um exemplo de oração. Difícil. A igreja vai ser sempre, vai sempre se comportar como se comporta o seu pastor. A oração é essencial para o estabelecimento e a vida saudável da igreja. 2. Como orar? Apesar de Paulo usar palavras sinônimas, deprecações, orações, intercessões e ações de graça, fica claro que não se trata de uma mera repetição. Deprecação é uma súplica por uma necessidade específica. Então você está apresentando uma necessidade específica. Lembra da mulher cananeia? Mateus 15, a partir do 21. Ela apresenta uma causa específica para Jesus. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Lembra da viúva, aonde o Senhor mostra lá o dever de sempre orar e nunca esmorecer, né? Em Lucas 18, ela apresenta uma causa específica. É isso, deprecação. Tá? Oração é um termo genérico que pode expressar desde petições feitas em favor de si mesmo, por necessidades gerais, a toda e qualquer expressão verbal dirigida a Deus. Então, oração engloba tudo. Ela pode até englobar uma intercessão, uma súplica, enfim. Interceder é orar em favor de outra pessoa, como Neemias fez. Neemias ora em favor do seu povo, capítulo 1 de Neemias. Tá orando. Então, aí é uma intercessão. Orar pelas autoridades é uma intercessão. Precisamos orar. E ações de graça são expressões de gratidão. É agradecer a Deus durante a oração coisas que Deus já fez por você. Coisas que Deus já fez por mim. E é justamente aqui nesse vídeo
que eu mostro, eu ensino sobre coisas que devemos saber sobre a oração, tá? Vamos lá. Timóteo e toda a igreja deveria fazer todo tipo de oração, certo? Por eles mesmos, por todos os homens e como uma nota especial no texto, por todas as autoridades. Então as autoridades estavam imbuídas nas orações. E por que Paulo bate nisso? Porque os judeus em si, que não eram cristãos, eles já tinham essa história, né? Eles já tinham esse histórico de rebelião. Agora imagine os cristãos sofrendo, perseguidos, poderiam aderir à mesma coisa. Paulo diz, não, ore. E orar por quem nos persegue, aquebranta o nosso coração para nós não sentirmos vontade de nos vingar, de retalhar, de revidar. Então pessoas que oram, pessoas que têm vida com Deus, aonde o Espírito Santo controla a sua vida, ele não vai revidar. Não porque ele é melhor, mas o Espírito de Deus está quebrantando ele, porque ele está buscando para isso, ela está buscando para isso. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém bonzinho, não é isso que eu estou aqui falando. Mas o Espírito de Deus nos controla. Ele diz, não faz isso. Não é assim que eu quero. Você não pode fazer desse jeito. Fala o seu coração, tá? Orar antes de tudo é uma recomendação que se aplica a todos nós em relação a toda e qualquer área da vida. Área financeira, área profissional, área familiar. Todas as áreas, área espiritual, ministerial. Todas as áreas da nossa vida dependem de oração. Você vai sair para ir na rua, até comprar alguma coisa, Senhor, toma a minha saída. Me leva guardado, me traz guardado. Você pode até fazer uma oração na mente, no caminho, tudo bem. Mas você está orando. Nem todas as orações vão ser feitas em voz alta. Nem todas as orações são feitas em vários minutos. Neemias fez várias orações curtas no seu livro. Várias orações curtas. As orações... Também outra coisa que é ensinado aqui é que não existe uma posição definida para orar. É claro que numa atitude de humilhação, nós oramos de joelho. A igreja tira um período de oração de joelho. Então, nós seguimos essa prática, esse hábito. Mas, você pode orar em qualquer posição, seu corpo. Não existe uma oração que vai ser mais recebida por causa de uma posição. A Bíblia não fala isso. Os judeus oravam a Deus em pé, com as mãos para o alto. Só para você compreender. Sabe, às vezes a gente cria umas coisas que não tá na Bíblia. Agora, se tem um período de oração na igreja de joelhos, então vamos dobrar os joelhos. Agora, se você tá com problema no joelho, aí você vai ficar sentado. Agora, o que não pode fazer é o que acontece muitas vezes. As pessoas estão lá orando, a maior parte da igreja está sentada, batendo papo. Sentada, batendo papo, conversando. E em cima de quem tá orando, tem pessoas orando de joelho e tem gente batendo papo do lado dele ou dela. Como é que a gente consegue orar desse jeito, irmãos? Aí se a pessoa levanta e pede, irmão, não faz isso, aí vai dizer que é o inimigo, que a pessoa não vigiou, vai reclamar com o pastor da igreja. Bom quando você pega um pastor que é bem firme e conhece cada um, e aí ele chega, irmã, desculpa, mas a senhora tá errada. A senhora precisa se consertar. Esse hábito da senhora não tá bom. O que adianta vir pro trabalho de oração e ficar sentado? Então vem depois da oração. Aí se disser isso, vai dizer que o pastor tá desmotivando a pessoa a ir orar. Não! Se a pessoa não quer orar, por que vai pra lá pra bater papo? Pra ficar rolando tela de telefone? Nós estamos vivendo um tempo que os crentes estão muito casquinha de ovo, melindroso. Qualquer coisa que fala, porque eu vou pro mundo, porque eu vou desviar, porque eu não vou mais. Imagina os cristãos do primeiro século vendo o nosso comportamento. Eles iam dizer assim, vocês são crentes mesmo? Vocês servem a Deus mesmo? Não, porque nossos irmãos foram mastigados por leões, queimados, não desistiram da fé, e vocês, porque uma coisinha não vai do jeito que vocês querem, vocês dizem que vai desviar, que não vai vir mais pro culto, que vai procurar outro ministério? Que crentes são vocês? Eles diriam pra gente isso, hein? E a gente ia passar uma vergonha, ia ser muito triste, tá? Há nisso um aspecto temporal e prático, essa questão aqui de orar antes de tudo, tá? E em qualquer área da vida. Há nisso um aspecto temporal e prático.
Orar primeiro e orar antes de tudo significa, por exemplo, que não devemos começar o dia sem orar. Que não devemos iniciar uma viagem sem orar. Que precisamos buscar a vontade de Deus para todas as decisões da nossa vida. Tiago 4, 13 a 16. É um texto que fala de comerciantes que estavam baseados na sua própria vontade sem depender de Deus. Aí Tiago dá um alerta para eles. Olha o que diz, ó. Ei agora vós que dizei, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago falando que a nossa vida é como um vapor, passa muito rápido. Em lugar de que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Tiago está ensinando aqui que eles deveriam depender de Deus. Não é sair por aí fazendo o que acha, sem depender de Deus, uma vez que somos cristãos. Então, se o Senhor permitir, se o Senhor permitir, é entender que é a vontade, né? A vontade do Senhor. Por exemplo, você trabalha. Aí alguém pode se ofender em você dizer assim, não, se o Senhor permitir, amanhã eu vou pro trabalho. Aí alguém pode entender, né? Ah, se permitir, então quer dizer que Deus não quer que você vá pro trabalho, no sentido de trabalhar? Não, não é isso que a pessoa quis dizer. E ela precisa entender o que ela está dizendo. O que ela está dizendo assim, se o Senhor me der vida, estarei lá amanhã. Se ele me der graça, chegarei lá amanhã. É algo mais ou menos assim. 16. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então, Tiago está ensinando para esses comerciantes que eles deveriam depender de Deus e não confiar apenas nos seus projetos, nos seus planos e nos seus recursos. Era preciso depender de Deus. A mesma coisa é para eu e você. É claro que você não vai chegar no supermercado. Deixa eu dar um exemplo aqui bem maluco, bem louco, que aí você vai entender o que eu quero dizer. É claro que você não vai chegar no supermercado e vai levantar uma oração e perguntar assim, Senhor, qual a marca de arroz que eu devo levar? Qual é a marca do feijão que eu devo levar? Qual é a marca do macarrão que eu devo levar? Não é isso. Essa escolha é sua. É você que vai escolher. Deus não vai dizer pra você qual é a marca do arroz que você vai levar. A mesma coisa, Senhor, qual é a hora que tu quer que eu tome um banho? Também é a mesma coisa. Isso não existe. Isso aí é uma coisa que Deus deu para que você veja o que é melhor. Mas dependemos de Deus para tudo. Independente de qualquer coisa. Agora, há coisas que Deus nos deu inteligência. Inteligência. E a gente vai aprendendo. A dona de casa, ela compra uma marca. Ela vê que às vezes aquele arroz parece que ele é um arroz mais novo. Ele tem tendência de ficar amolecer mais rápido. Então fica um arroz papado, como usamos aqui no Rio de Janeiro. Então você não quer esse tipo de arroz. Aí você vai mudar a marca. Mas é a inteligência que Deus nos deu. Deus não vai revelar para você. Troca a marca do arroz. Orar, antes de tudo, é reconhecer a soberania de Deus e dar a Ele o controle de nosso viver. Orar sem cessar. Qual é a lição principal aqui? Paulo enfatiza a importância da oração em todas as suas formas. Todas. Orar, antes de tudo, reconhecer a soberania de Deus e buscar a sua vontade em todas as áreas da vida. Orar sem cessar é um chamado constante à comunhão com Deus. A oração é essencial na vida cristã, permeando todas as atividades e decisões. 3. Orar pelas autoridades. Agora, olha aí. Nos tempos de Paulo, o mundo vivia sob o controle de reis e imperadores cruéis como Nero, o implacável perseguidor dos cristãos que governava o Império Romano naqueles dias, de 54 a 68 depois de Cristo. Foi no comando desse homem que o apóstolo Paulo foi morto, que o apóstolo Pedro foi morto, que outros foram mortos. O apóstolo já havia sido hostilizado e preso muitas vezes pelas autoridades romanas. Pouco tempo antes de escrever essa carta a Timóteo, sofrera 5 anos de aprisionamento da prisão em Jerusalém até Roma. Atos 28, 11 a 31. Orar, antes de tudo, é reconhecer a soberania de Deus e dar a Ele o controle de nosso viver. Orar sem cessar. Se Deus tem todo o controle, você confia nele. Senhor, olha aí a situação que nós estamos vivendo. Mas eu confio em Ti. Nada vai acontecer se o Senhor não permitir. Então eu tenho fé, eu confio que o Senhor está aí no controle. E o Senhor só vai permitir aquilo que o Senhor quiser. E o que Deus permite tem um porquê. Se você não buscou isso, se você não causou isso, se você não procurou isso de forma sem sabedoria, creia na provisão de Deus.
no livramento de Deus. E se você criou uma situação, se arrependa, se posicione, tá? Peça perdão no que é devido, se posicione e vá em frente. Não pare, não pare. Da parte dos judeus, os conflitos políticos e militares com seus dominadores sempre foram intensos. Ó, da parte dos judeus, os conflitos políticos e militares com seus dominadores sempre foram intensos, com grandes revoltas como a dos Macabeus, 164 a.C., e as guerras judaico-romanas, como a que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Os judeus eram dados a levantes, protestos e sedições, como narram historiadores como Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia. Lucas faz um rápido registro desse típico comportamento judaico, citando Teudas e Judas, o Galileu. Vamos ler? Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Esse Gamaliel foi professor de Paulo, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. O que ele está dizendo aqui, Gamaliel? Em vez de vocês perseguirem esses cristãos, deixe eles em paz. Se realmente o que eles estão fazendo vem de Deus, vai prevalecer. Mas se não vem de Deus, vai acabar como acabou com esses dois aí. Então era comum os judeus se levantarem contra as autoridades. Mas a igreja não foi chamada para se comportar como os judeus. Muito sofrimento que houve com os judeus foi consequência dessa insubordinação, desse levante. Porque eles não entendiam o seguinte: é verdade que o Senhor tinha chamado eles como povo de Deus? Tinha dado para eles uma herança? Sim, é verdade. Mas eles estavam vivendo o que estavam vivendo por causa da desobediência. Se você não entende isso, é só você ler Levítico 26. É só você ler Deuteronômio 28. Deus trouxe juízo sobre eles por causa da desobediência. Então eles estavam debaixo de um jugo, e nesse momento do Império Romano, porque eles haviam desobedecido a Deus. Seus antepassados também haviam desobedecido a Deus. Foram para o cativeiro, voltaram do cativeiro, mas continuavam sob opressão justamente por causa do quê? De tudo que eles haviam feito. Só que a igreja não pode se comportar da mesma maneira, quer ver? Contudo, em Jesus e nós, apóstolos, não se observa qualquer instigação a movimentos revoltosos contra as autoridades ou o exercício para a ascensão do poder. Então, duas coisas não se vê em Jesus: nem se revoltar contra as autoridades, nem querer crescer para tomar o poder, para poder se tornar alguém que mande no sentido de estar na frente. Não, nenhuma coisa nem outra. Só que aí, nós como igreja, hoje, nós temos governantes. E a Bíblia manda obedecer às autoridades. Quem constituiu as autoridades foi Deus. O cargo, tá, no nosso país, vamos usar a posição do nosso país. Em outros países, num sistema diferente, pode ter outros, né? Numa monarquia, por exemplo, aí é outras posições. Mas no nosso sistema é presidente, vice-presidente, tem os ministros, tem os senadores, tem os deputados, tá? Isso tudo são autoridades constituídas por Deus. Essas pessoas que assumiram a posição, elas estão lá porque votaram nela, mas Deus permitiu. Então a nossa parte agora é fazer o quê? Orar. Orar. Agora, quando tem tempo de eleição, como cristãos e conhecendo aquilo que é defendido por algumas pessoas, a nossa parte é não eleger pessoas que são contrárias às coisas certas, que a Bíblia mostra.
Agora, não estamos sendo chamados para guerrear humanamente contra essas pessoas. Defendemos a fé. Defesa da fé é uma coisa. Guerrear, luta de carne e sangue é outra coisa. Então temos que ter muito cuidado. O que Jesus não fez, nem os apóstolos. O que o Novo Testamento nos ensina é orar intensamente pelas autoridades. 1 Timóteo 2:1. E nos sujeitar a elas. Romanos 13:1 e 1 Pedro 2:13-17. Veja bem, Deus usava Paulo maravilhosamente. Pedro, maravilhosamente. Imagine se eles usam esse poder no qual o povo já viu que eles eram usados por Deus para poder reunir pessoas para promover levantes, rebeliões. Olha que coisa. E aí usar o povo para poder se levantar contra o império. O que ia acontecer? Uma matança em grande massa, em grande escala. Por quê? Porque não era para fazer isso. Então hoje, como igreja, nós não somos um país, nós somos um povo. Povo adquirido, nação santa, geração eleita, tá? Tudo isso. Mas nós não estamos limitados a uma região geográfica. A igreja não é um país. Então nós não temos que lutar contra as autoridades, nós temos que nos sujeitar. Agora, se as autoridades estabelecem uma lei que vai contra a palavra de Deus, nós simplesmente não seguimos. Pastor, mas se não seguir, pode acontecer como no tempo do Império Romano. Pessoas vão presas. Sim, os cristãos, nesse caso, irão presos. Nós, no nosso país, temos uma certa liberdade de expressão nesse sentido. Religiosa. Uma liberdade religiosa. Mas se um dia chegar a um ponto de não ter essa liberdade, é verdade, muitos cristãos vão para a cadeia, igual foi no tempo antigo. E o que vai se fazer? Vai se lutar? Vai se pegar em armas? Claro que não. Não é isso que Deus nos chamou para fazer. Cuidar da nossa vida, né? Nos defender diante daquilo que é normal, tudo bem. Mas em nome de Jesus, dizer, não, a gente vai guerrear, a gente vai brigar, a gente vai bater, de forma nenhuma. Não há base bíblica para isso. Jesus não fez isso, os apóstolos não fizeram isso, e a igreja do Senhor não pode fazer isso. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Tudo que não tem autoridade vira bagunça, vira baderna. Se numa casa não houver uma liderança, vira bagunça, vira baderna. Então tem que ter, Deus constituiu, deu autoridade para poder haver lideranças nesse caso. Se as pessoas usam a posição para a corrupção, elas vão dar conta disso a Deus. Pode ter certeza. 1 Pedro 2:13-17. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, que era ao rei como superior. Tinha monarquia. Quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Aí talvez você diga assim, pastor, mas os valores estão invertidos. Estão beneficiando os malfeitores e estão hostilizando os que fazem o bem. Vão prestar conta diante de Deus também. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, tá? Os irmãos, e temei a Deus e honrai ao rei. Então nós precisamos entender isso. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Então a quem honra, honra. Se a pessoa está numa posição, ainda que você não concorde com o plano de governo daquela pessoa, mas você não pode amaldiçoar aquela pessoa, desejar o mal, desejar que alguma coisa ruim aconteça com ela, você sendo um cristão. Que tipo de cristão sou eu? Ou você, se pensar assim? Procura no Novo Testamento uma base para isso. No Novo Testamento não tem no Novo Testamento uma base para isso. Então siga o que está ensinado. No Antigo Testamento nós temos ali a sombra do que viria.
temos lições preciosas, sim, mas não podemos nos comportar querendo fazer uma oração imprecatória, como nos Salmos, aonde o salmista só tinha parte da revelação, ele não tinha o conhecimento completo, era aquele momento, não é o momento depois que Jesus se apresenta e mostra, né? Ouviste o que foi dito, né? Amai os vossos inimigos, amai os vossos irmãos e odiai os vossos inimigos, como se fosse assim no Antigo Testamento. Não, não, não. Agora eu digo, amai aqueles que vos perseguem, amai os que vos maldizem, né? Bendizei aos que vos maldizem, os que vos perseguem. Tá lá, Mateus capítulo 5, 38 a 48. Leia. Leia para você ver, para você entender. E aí você vai saber que o que eu estou falando aqui, eu não estou falando uma coisa que não é real, é verdadeira. Vou colocar na tela para você, vou colocar rapidamente, não vou ler não, porque não dá tempo. Mas vamos lá, 5:38, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. Aqui, Jesus usa uma linguagem figurada, apesar que Jesus apanhou na face também, tá? Mas uma linguagem no sentido assim, mesmo que você sofreu uma afronta, esteja disposto a sofrer a afronta de novo por mim. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe a vestimenta. Tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvie de qualquer que quiser que te empreste. Agora de novo, ó. Ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Aí olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O que Paulo está ensinando aqui para Timóteo? Não é justamente o que Jesus ensinou? Jesus não diz lá em Mateus capítulo de número 28, a partir do 20, dizendo, ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado? Paulo só está repetindo o que Jesus ensinou. Mas sabe por que a igreja acha estranho quando se ouve uma coisa dessa? É porque a maioria das pregações não prega mais sobre isso. Não tem pregações que ensinam o comportamento que Deus quer de nós. As pregações estão muito baseadas no que você vai conquistar, no que você vai receber, no que Deus tem que te dar, porque você é filho dele, que você tem direito, que você vai comer o melhor dessa terra. Quando você vai para o contexto de Isaías, o melhor da terra era só Deus permitir que a terra desse o seu fruto, mais nada. Deus estava dizendo, se vocês obedecer, eu não vou cessar a chuva. Eu não vou impedir a terra de dar o seu fruto. Eu vou abençoar, então vocês vão comer o melhor da terra, e o melhor da terra era o plantio, era as frutas, o produto da terra nesse caso. Isso que era o melhor da terra. Aí as pessoas acham que o melhor da terra é no sentido de ter riquezas. Não é isso que Isaías está falando. Vamos para o contexto de Isaías e você vai ver que não é nada disso que Isaías está falando. Mas aí as pessoas inventam o que o texto não diz. Para que as pessoas fiquem assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero alcançar. E aí eu deixo para você aí mais uma recomendação de vídeo. 1 Pedro 2, 13 a 17. Deveres da vida cristã. Obedecer às autoridades. Tem problema com isso? Então assista esse vídeo. Tem dúvida com isso? Assista esse vídeo. Pastor, onde vai estar esse vídeo? No final, na tela final. Lição principal, o Novo Testamento ensina a orar pelas autoridades e sujeitar-se a elas em vez de buscar poder ou revoltas. Reconhecer a soberania de Deus e obedecer são princípios fundamentais em um contexto de governantes opressores e conflitos políticos. Pode ter conflito, pode ter opressão, mas a igreja do Senhor obedece os princípios e ora pelas autoridades. Talvez está faltando oração. Oração realmente, pedindo a Deus que abençoe. Quem sabe as igrejas se movem para começar a orar nos seus cultos, principalmente de domingo, pelas autoridades. Grandes coisas o Senhor poderia fazer. Você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba comunidade aqui do canal. Eu já falei, olha, presta atenção nessa imagem que tá aí, ó. Você tem aí, ó, Pastor Mário Luna, abaixo tem aí, ó, início, vídeo, short, ao vivo, playlist. Quando você chega na comunidade, basta você clicar. É claro que aqui eu tô no computador, você pode também estar no computador, aí você vai clicar aqui, mas se você tiver no celular, vai aparecer um embaixo do outro. E aí você vai ter aí, ó, por exemplo, olha aí, ó, tem aqui já dos adultos, nesse caso, o infográfico dos adultos da lição 3. Então basta clicar no Leia Mais e apertar aqui. Então você pode fazer isso indo aqui na aba Comunidade do canal. Tá bom? E aí você vai baixar, procurar lá
Não só o infográfico, mas o PDF também para baixar. E aí você tem lá o link, você vai clicar e vai ser levado para o meu site. Você desce a página e você vai poder baixar. Pastor, não sei chegar na aba comunidade. Então desce na descrição do vídeo agora, tá bom? Ou depois que você acabar, desce na descrição e clica no link da aba comunidade. É o primeiro link da descrição. Eu não estou deixando de colocar gratuitamente o PDF. Só mudou de lugar aonde fica agora. Tópico 2, o poder da oração. Nesse tópico aprenderemos que a oração depende da nossa fé e que caso não tenhamos fé, estamos influenciados por uma mentalidade mundana. Além disso, entenderemos que o propósito da oração é permitir que Deus nos conceda uma vida tranquila e pacífica em relação às autoridades. E aqui não quer dizer que Deus vai impedir que venham as tribulações, as aflições, mas que a oração, Deus, através da oração, Deus pode aquebrantar essas pessoas, para que não venha uma coisa excessiva. Entendeu agora? Então Deus pode nos dar uma vida, ou seja, o curso do evangelho, a pregação da palavra, as pessoas levarem a palavra de Deus, tudo isso fica mais melhor condicionado quando nós estamos debaixo de oração. Uma questão de fé. A primeira coisa que precisamos entender é que nossas atitudes na vida são um reflexo direto de nossas crenças. Entenda isso. Você age de acordo com o que você acredita. Se não acreditamos que Deus nos ouve em nossas orações e age de acordo com a sua vontade, é verdade que podemos perder o interesse em orar. E muitas pessoas fazem isso. Um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, o abandono da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Estudamos aqui no trimestre passado, nós estamos no terceiro trimestre, estudamos no primeiro trimestre nas aulas de adultos, sobre avivamento. Deus pode manifestar um avivamento local? Sim. Mas, tá? Primeiro trimestre de 2023 nós estudamos sobre avivamento, na lição de adultos. Deus pode manifestar? Sim. Mas o evento global é apostasia. Isso acontece paulatinamente com a diminuição de disciplinas espirituais essenciais, como a leitura bíblica e a oração. E aí entra aqui para você, já que estamos falando disso, eu quero deixar uma recomendação para você aqui, nesse momento. Tá vendo ali, ó? Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia? Você quer aprender a estudar a Bíblia de uma forma que você tire realmente, aprenda o que lá está? Porque muita gente tem a dificuldade de compreender, então por isso não lê. Mas por quê? Porque não sabe como procurar, o que procurar. Então esse curso vai te ensinar a estudar a Bíblia através de métodos. Você vai ver qual é o melhor que se encaixa para aquela ocasião e você vai aprender passo a passo. Eu não vou apenas descrever o método, eu vou mostrar para você como fazer no passo a passo, com exemplo. Só para você ver como fazer e depois você replicar, você fazer isso no seu estudo do seu dia a dia. Tá aqui, ó. Tá bom? E aí você diz assim, tá, pastor, e aonde eu posso encontrar isso? O curso não foi lançado, mas você pode entrar na lista de espera do lançamento desse curso. Basta que você venha na aba comunidade, mais uma vez, basta você ir no link que está na descrição, clicar na aba comunidade, você vem aqui na aba comunidade e você já tem aqui, ó, preste atenção, já aqui, ó, curso online, já tem uma publicação minha aqui, basta que você clique em Leia Mais e você tem tudo aí sobre, até os módulos que vão ser abordados durante esse curso, e você tem aqui em azul o link para entrar nessa lista, que é um grupo do WhatsApp, no qual você vai poder entrar e ficar aguardando para poder ter o lançamento. E aí, quando houver o lançamento, você vai estar sendo avisado. Então, caso você queira fazer parte, basta que você possa entrar aí na aba comunidade, clicar no link, tá bom? E ir diretamente lá para o grupo do WhatsApp. Eu também devo colocar esse link, né, do grupo do WhatsApp também aí na descrição do vídeo. Também, se você descer um pouco mais abaixo, você vai encontrar. Mas se você não encontrar, com certeza na aba comunidade lá vai estar. Tá? Fé e oração, oração e fé, atributo e prática intimamente associados e codependentes. Então preste bem atenção. Você tem que ter fé para orar, você ora para que Deus possa cada dia
te dar fé, aumentar a sua fé. É preciso ter fé para orar, tá aí os versículos. E é preciso orar para ter mais fé. No sentido de cada dia você vai vendo Deus respondendo a sua oração, e a sua fé vai ficando mais robusta, tá bom? Tem aí Lucas 17, 5, 22, 32, Efésios 3, 14 a 17, 2 Tessalonicenses 1, 11. Pela parábola do juiz iníquo, entendemos como a crise de fé tem relação com a diminuição da frequência e do tempo de oração. Jesus contou essa parábola, Lucas 18, do 1 ao 8, com o propósito específico de nos estimular a orar sempre e nunca desfalecer. A viúva insistiu com o perverso juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum, tá? O juiz nessa parábola não simboliza Deus, até porque não representa Deus, porque esse juiz não temia Deus, então não tem nada a ver com Deus. Jesus usa apenas para mostrar ali uma comparação que, ainda que um juiz não temia Deus, mas pela insistência da viúva, ele julga a causa da viúva, imagine Deus que é justo, tá? Então, a viúva insistiu com o perverso juiz, que nem Deus temia, nem respeitava homem algum, o que demonstra o grau de improbabilidade de que a pobre mulher fosse atendida. Sua insistência, contudo, levou o ímpio magistrado a atendê-la. Qual é a lição principal aqui? A apostasia, o abandono da fé, é um sinal dos últimos tempos. A falta de disciplinas espirituais como a leitura da Bíblia e a oração contribui para a diminuição da fé. A fé é necessária para orar, e a oração fortalece a fé. Devemos persistir na oração, como ilustrado na parábola do juiz iníquo, para receber resposta de Deus. 2. O perigo do secularismo. Jesus fez a aplicação da parábola a seus discípulos de todos os tempos, tá? Aos seus discípulos de todos os tempos, tratando do relacionamento que precisamos ter com o nosso Pai Celestial. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, pessoas acham que está demorando, mas não, Deus faz na hora, que é o versículo 7 de Lucas 18. O mestre respondeu: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ainda que alguém espera que está demorando, depressa, no tempo dele, ele faz justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Para pensar. Se Jesus está falando dentro de um contexto de oração, essa fé que Jesus está falando está relacionada ao quê? É claro que é a oração. Porque se Jesus está falando dentro de um contexto de oração e de repente ele vai perguntar: se pois quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É claro que Jesus está falando da fé relacionada à oração. Entenda isso. Em outras palavras, ainda haverá quem creia que vale a pena orar, esperando pela intervenção de Deus? Você vai ver pessoas pregando sobre esse texto e não vão falar sobre isso. Será que ainda vai haver pessoas que achem que vale a pena orar? Mas é isso que significa. Se levarmos em consideração a baixa frequência nos cultos de oração ou nos momentos de oração em nossas igrejas, tá? Momentos de oração de nossa igreja. Vamos orar, tá? Podemos afirmar que muitos cristãos já acreditam que investir tempo em oração não vale a pena. Porque, comparado com outros trabalhos da igreja, outros cultos da igreja, o culto de oração é um dos que menos tem presença. Na verdade, praticamente é o que menos tem. Culto da palavra, ensino da palavra em muitas igrejas. Não em todas, mas em muitas igrejas, culto da palavra, ensino da palavra e oração é o que menos tem. Oração, então, sofre mais ainda. Então, se levarmos isso em consideração, a verdade é que muitos cristãos já acreditam que não vale a pena orar. É importante destacar que nossos jovens não devem ser influenciados por essa falta de fervor espiritual. Então você que é professor tem que mostrar essa realidade. Olha, jovem, se você chega na igreja e encontra pessoas sentadas, batendo papo na hora da oração, não siga esse exemplo, não. Eu sei que eles são mais velhos, têm mais tempo, às vezes, no evangelho. Talvez você diga assim: poxa, mas se ele com esse tempo de cristão, ele sendo um obreiro, faz isso, por que eu não posso fazer? Ensine para os jovens, não siga o que é errado, siga o que é certo. Porque os benefícios estão em você obedecer a Deus. Quem está desobedecendo, deixa na mão de Deus. É com ele e com Deus, mas você não siga esse caminho. Tá entendendo? Porque quem tem que corrigir isso é quem está na liderança. Então, o jovem não tem o que fazer. Talvez o professor também não tenha o que fazer, tá? Mas o que nós podemos fazer é não fazer a mesma coisa.
Jesus estava nos advertindo de uma onda mortal chamada secularismo, fruto do abandono da fé, de incredulidade e de dureza de coração. Será que ainda vale a pena orar sempre e nunca desfalecer? Esperando que Deus faça justiça em nossas causas? Ou é hora de agir, usando nossas próprias armas para resolver nossos problemas e nos livrar das injustiças de nosso tempo? A resposta está no nível de fé que temos. E é aí que está um problema. Parece que a nossa fé está muito pequena em relação a confiar que Deus pode intervir. Porque hoje, o que mais nós estamos presenciando são pessoas se levantando para se defender suas próprias causas, não confiando que Deus vai trabalhar, que Deus vai agir. Agora, tem casos que a gente vê pessoas dizendo, não, eu vou orar, eu vou entregar na mão de Deus ele. Eu vou entregar na mão de Deus ela e ele vai ver o que Deus vai fazer. Ela vai ver o que Deus vai fazer. Como assim, irmãos? Quer dizer que Deus está a teu serviço? Ele é o teu servo? Ele manda na pessoa? A pessoa manda nele? Como assim? Então, aí um não cristão ouve um negócio desse e fala, que Deus é esse? Eu não quero esse Jesus nunca. Então, irmãos, vamos alinhar o que a Bíblia diz. Vamos nos alinhar o que a Bíblia diz. Aí a pessoa tá com raiva, tá com ira, tá tomada de ira, fala que vai entregar a pessoa na mão de Deus. Que história é essa? Tá? Eu não tenho nem esse direito. Se você se sentiu ofendido por alguma coisa que alguém fez, você quer ir para casa, Senhor, isso me entristeceu. Permita que seja resolvido. Que possa haver uma solução nessa causa. É uma outra coisa. Você dizer publicamente que Deus vai cobrar, que vai acontecer, que... Não faz isso não. Faz isso não. Jesus não falava essas coisas. Os apóstolos não falavam essas coisas. Qual é a lição principal? Jesus ensinou a importância da persistência na oração e advertiu sobre a crescente incredulidade. Ele questionou se ainda haveria fé quando retornasse. Devemos manter a fé e confiar em Deus em vez de confiar apenas em nossos próprios esforços para resolver os problemas. A resposta está em nossa fé. Então, se vai haver fé, ou seja, se tem confiança em Deus, que Deus pode responder, nós tomamos decisões, mas tomamos decisões baseadas naquilo que Deus nos orienta segundo a palavra dele. 3. Vida quieta e sossegada. Paulo está estimulando Timóteo a orar e ensinar a igreja que ore pelas autoridades para que Deus, o Pai, nos faça ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Tá? O apóstolo não está sugerindo qualquer outra prática como prioridade para a vida do cristão. Ele manda orar. Então deveríamos orar pelas autoridades continuamente, constantemente. Se possível, fosse diariamente. Mas não. Nós achamos mais fácil para a rede social falar mal das autoridades. Não, eu tenho que falar. Eu não concordo, eu vou falar mesmo, acabou, tá, só falar mal. Não, mas vamos orar. Vamos apresentar na mão de Deus. Se tem alguma coisa que não concorda, é uma coisa. Mas eu tô falando de falar mal no sentido de amaldiçoar, de espraguejar, coisas desse tipo. Porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para abençoar, para orar, para bendizer. Eu mostrei aqui agora. Acabei de mostrar. Tá aí, ó. Mateus capítulo 5, versículo 44. Não foi Paulo, não foi Tiago, não foi Mateus, não foi Lucas, não foi João. Não foi nenhum desses que disse isso. Quem disse isso aqui foi Jesus. Se eu não estou pronto a seguir o que Jesus disse, então eu vou seguir o quê? Eu vou seguir o quê? Tá? Desdenhar, portanto, do poder da oração é um sinal trágico para a fé evangélica. A oração pelas autoridades faz com que Deus, que é soberano em tudo, dirija seus corações, segundo a vontade dele, livrando-nos da hostilidade e perseguições. Pode estar havendo perseguição, pode, mas Deus pode abrandar isso através das nossas orações. É isso. Os dias são maus, mas Deus pode abrandar. Mas não vamos orar não, vamos entrar no confronto. Vamos brigar. Não, de forma nenhuma. A Bíblia não nos deixa nenhum respaldo para isso. Podemos nos posicionar como um cidadão, temos o direito de ir lá, cumprir o nosso dever como cidadão, votando,
não votando em pessoas que defendem pautas que vão contra a palavra de Deus, porque também não adianta nada orar se você ora e elege pessoas, né? Vota em pessoas que defendem coisas contra a palavra de Deus. Não adianta nada, é uma oração em vão. Porque você quer que Deus faça o que você não quer fazer. Então aí é difícil, né? Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Tá aí, ó. Atendemos, contudo, para o propósito correto que precisamos ter, que é viver em toda piedade e honestidade. Então nós oramos, mas damos o exemplo de uma vida com Deus. Agora as pessoas estão dizendo, eu tô orando, mas o exemplo não tem. Aí as pessoas não cristãs vê e diz, que crentes são esses? Não pode ser outra a nossa motivação. Portanto, para que Deus age em nosso favor, controlando o agir do Estado, tá? Não pode ser outra a nossa motivação, portanto, para que Deus haja em nosso favor, controlando o agir do Estado. Se nós queremos uma vida sossegada, uma vida honesta, né, de piedade, tá? A nossa oração é para que Deus possa trabalhar na vida deles, para nós viver essa vida. Agora, imagina você estar orando para ter uma vida tranquila e fazer o que você quiser. Viver na prática do pecado. Deus não vai dar vida tranquila. Deus deixa o aperto vir. Ele deixava o aperto vir para Israel, para eles se posicionarem, para eles se consertarem. Não vai fazer isso com a igreja? Deus sempre fez isso na história. Não vai ser agora que ele vai deixar de fazer. Então, cuidado. Às vezes nós estamos vivendo um cenário e a gente pensa que o inimigo está controlando tudo e que Deus está lá a parar. Não, Deus está olhando. E Deus está permitindo, e Deus tem os seus porquês. E eu não estou aqui para poder listar os porquês de Deus, porque eu não tenho acesso a esses porquês. Mas eu posso garantir uma coisa. Olhando como Deus trabalha na história bíblica, eu vejo que ele muitas vezes permitiu coisas acontecerem para chamar seu povo para mais perto. E talvez seja isso que esteja acontecendo. Lição principal: Paulo incentiva Timóteo a orar pelas autoridades e ensinar a igreja a fazer o mesmo. A oração busca uma vida tranquila e justa, confiando que Deus pode influenciar os governantes. No entanto, nossa motivação deve ser viver com piedade e honestidade diante de Deus e dos homens. Então vamos orar pelas autoridades. Vamos orar pela localidade onde a igreja está estabelecida. Se tem coisas acontecendo, tráfico, outras coisas, ore para Deus salvar. Levante oração, Senhor, salva. Tu tem visto esses rapazes, essas pessoas aí nessa vida, mas tu tem poder de salvar, tu tem poder de libertar, tu tem poder de transformar. Ore por essas pessoas. Esse tipo de oração você pode fazer no microfone, não tem problema não. Não vai dar nenhum problema, pode ficar em paz, que vai dar tudo bem, não tem nenhum problema em orar assim. As pessoas, elas precisam de oração e elas reconhecem isso. Pessoas que evangelizam em comunidade ou lugares que tem alguma coisa em relação a isso, chega lá, eles param na maioria das vezes tudo para poder receber oração. Então a igreja precisa se posicionar. Uma das coisas que permite a igreja abordar pessoas assim é estar lá para orar. Nós viemos aqui orar para Jesus trabalhar, para Jesus salvar. Eu não estou falando de oração, tem gente que pode acreditar, não, vem aqui orar porque nós vamos tomar uma decisão, nós vamos entrar em tal lugar e nós queremos que Deus... Não, a gente não ora para ninguém atacar ninguém. Nós oramos para Jesus salvar. Mostra para eles isso. Oro para Jesus salvar, para você não partir sem salvação. É isso que tem que fazer. Que tal uma arte digital pela Manhãs Artes Digitais? Artes a partir de R$19,90. Entre em contato 971764015, DDD 21, DDD 21 971764015. Inclusive, Amanhãs Artes Digitais, ela faz a arte aí para o evento da sua igreja, para você que é um profissional liberal, e ela tá até fazendo artes também, tá? Aonde tem aquela animação como se fosse um vídeo, né? A arte tem uma animação como se fosse um vídeo, aí a tabela aí é a partir de R$19,90, uma arte comum, mas você entra em contato e você pode ter. Ela também tá fazendo artes também que, de repente, você precisa que seja falado alguma coisa durante o momento que a arte está lá passando, com fundo musical. Entre em contato, faça um orçamento com ela, tá? Você também que tem aí um evento da sua igreja, precisa gravar uma propaganda para colocar num carro de som, precisa de uma locução,
ela também faz isso. Então, entre em contato, faça um orçamento, não deixe de entrar em contato. WhatsApp 21 97176 4015, Manhãs Artes Digitais. Tópico 3, para encerrar, o propósito divino. Nesse último tópico, continuamos a explorar como Deus vê as nossas orações e os efeitos que elas produzem. Vamos lá? Primeiro, bom e agradável. Deus espera que confiemos nele e façamos o que ele recomenda em sua palavra. Irmãos, nós podemos fazer de tudo. Podemos ficar até, como diz o paulista, de ponta cabeça. Se não obedecermos, não vale nada. Sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo não apenas adverte a Timóteo da prioridade da oração e do seu alvo, mas registra que isso é bom e agradável diante de Deus. Deus se agrada que nós venhamos orar e que oremos por pessoas que estão em eminência, pessoas que estão em cargos, são autoridades, tá? Seja autoridades políticas, autoridades policiais, enfim, oremos, militares, tá bom? Oremos. Deixar de atender essa recomendação é buscar outros expedientes e, além de incredulidade, rebeldia sobre a falsa justificativa de que é preciso agir. Tem gente que diz, não, orar, a gente tem que agir. Porventura, orar não é agir? Sim, orar é agir. Tem coisas que nós não temos o que fazer, só orar. Tem coisas que você ora, pede a Deus um direcionamento e vai fazer. Mas você não tem como controlar as decisões de um presidente. Você não tem como controlar as decisões de um ministro do STF ou do grupo, né, de ministros do STF. Você não tem como controlar. Você só pode orar. Apresentar um a um na mão do Senhor, se você sabe o nome de todos eles, ou apresentar todos eles de uma vez na mão do Senhor. Agora imagine se você começar a deixar criar revolta no seu coração. Ah, não vou orar não. É justamente isso que o inimigo quer. Que nós não venhamos orar para que o coração daquela pessoa cada vez fique mais duro. E aí o inimigo possa usar mais e mais e mais. Então ore. Porque quando você ora, a ação maligna começa a ser desfeita. E o Senhor opera. O Senhor age. O Senhor trabalha. A igreja é chamada para orar. Ela precisa assumir a posição da oração com seriedade. Não uma oração para Deus fazer o que a gente quer, mas uma oração para Deus fazer o que Ele quer. Pedir a vontade de Deus e não ter no nosso coração motivações erradas. Está cheio de sentimentos ruins, ainda que não fale com a boca, mas o desejo é coisas muito ruins. Não faça isso. Não faça isso. Porventura, orar não é agir? Sim, orar é agir. Agir na esfera própria contra os verdadeiros inimigos da igreja. Efésios 6:12. Quais são os verdadeiros inimigos da igreja? Pessoas? Não. Os políticos? Não. Aí é o sistema que nós estamos estudando. Deixa eu pegar aqui, né? Aí é necessário eu pegar para mostrar. Ó. Estamos estudando aí nas lições bíblicas adulto. Se eu fosse você, eu estudava essas lições também, assistir aqui no canal. Ou se você quer assistir em outro canal, fique à vontade, não tem problema não. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. A luta da igreja não é contra pessoas. É hostes malignas, mas as hostes malignas influenciam pessoas. Então, se nós orarmos, essas hostes, elas têm que se retirar. Elas perdem a força. Mas se nós quisermos lutar na força do nosso braço, elas ganham força. Porque as armas carnais não têm efeito contra elas, essas hostes malignas. Quando Davi chega, que o povo de Israel, o exército de Israel está sendo afrontado pelos filisteus, sabe por que Saul e o exército estava amedrontado durante 40 dias lá, ouvindo a afronta de Golias de manhã e de tarde? 80 afrontas, sabe por quê? Porque o povo lá, que estava lá, o exército com Saul, eles estavam confiando na força do seu braço. E por confiar na força do seu braço, eles não tinham condição de vencer Golias. Um homem, não tinha ninguém para lutar com Golias. Eles sabiam que lutar com Golias era suicídio. Era pensar, era assinar o seu atestado de óbito. Então, eles viam que não tinham jeito. O povo não queria um rei como toda a nação tinha. Deus deu para eles um rei segundo o coração do próprio povo, com o jeitinho que o povo queria. E Saul é um rei que não se volta para Deus, não depende de Deus, não ora ao Senhor.
E aí o que acontece? Eles estão com medo. Aí chega Davi. Experiência com Deus, vida de oração. Ele chega no campo lá da batalha, ele olha e ele identifica uma coisa que o exército de Saul e Saul não identificou. Aquela batalha não estava no âmbito humano em primeiro lugar. Aquela batalha estava no âmbito, não estava no âmbito humano em primeiro lugar. Aquela batalha estava no âmbito espiritual em primeiro lugar. Tanto é que Davi, quando se dirige a Golias para falar, primeiro ele se dirige àqueles que lá estavam, né? Ele diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus? E aí, na hora que ele vai lutar com Golias, ele diz assim: tu vem a mim com lança, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi reconheceu que a batalha estava no âmbito espiritual em primeiro lugar, para depois acontecer no âmbito humano. E esse é o nosso maior problema. Nós queremos lutar no âmbito humano aquilo que tem a ver com cunho espiritual, influência maligna. Aí a gente perde. Isso pode acontecer até na nossa casa, no nosso dia a dia. Se a mulher cananeia não identificasse que a filha estava oprimida por um espírito maligno, ela tinha buscado ajuda nos médicos e não tinha tido cura da sua filha. Mas aquela mulher, ela identifica que aquilo é um demônio. E ela vai buscar ajuda com quem poderia resolver o problema definitivamente. O nome dele é Jesus. Eu e você precisamos, e quem vive uma vida de oração começa a identificar essas coisas. Deus dá discernimento. O que você está vivendo que tem a ver com uma parte espiritual e o que você está vivendo que está no âmbito humano. Então, cuidado para você não confundir aquilo que é humano com espiritual e aquilo que é espiritual com aquilo que é humano. E você vai usar armas erradas. É atravessar bloqueios, tá? Agir na esfera própria contra os verdadeiros inimigos da igreja. É atravessar bloqueios e alcançar as regiões celestiais, onde estão as efetivas soluções de nossos problemas. É lutar com armas não carnais, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Engana-se os que pensam que a oração é uma inação ou uma inatividade. Tem coisas que você pode fazer o que você quiser. Entrar em contato com quem você quiser, fechar acordo com quem você quiser, e você não vai resolver. Porque depende de uma ação espiritual. Tá na hora de você acordar para isso. Tá na hora de eu acordar para isso. Só tem discernimento disso quem está vivendo uma vida de oração. Oração é combate efetivo. Romanos 15, 30, Colossenses 4, 12. Eu preciso colocar aqui na tela. Eu sei que a hora já tá puxada. Mas não tem esse negócio não. Você tá tendo conhecimento da palavra de Deus para usar para a sua vida. Colossenses 4, 12. Vamos lá. Olha o que diz. 4:12. Saúda-vos. Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo. Olha aqui, ó. Combatendo sempre por vós em orações. Para que vos conserveis firmes. Ele orava para que Deus desse firmeza. Perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Ou conformados em toda a vontade de Deus. Então Paulo está falando aqui desse homem que orava para que Deus sustentasse os irmãos em Cristo. Todas as nossas demais ações, justas e necessárias, somente serão corretas e eficazes se forem precedidas. Tá? O que vem antes? Oração. Dessa ação fundamental que é a oração. E aí tem vários textos bíblicos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Precisamos atentar para o que está sendo ensinado aqui hoje. Precisamos, inclusive, assistir esse vídeo aqui para entender mais alguns detalhes. Estamos perdendo batalhas. Estamos dando volta como se estivesse dando volta no deserto, como Israel. E não estamos chegando a lugar nenhum. Estamos nos sentindo esgotados simplesmente porque estamos abrindo mão da oração para podermos ter a estratégia correta, saber o que fazer, como fazer, a hora que fazer. Lendo a palavra também, Deus vai nos dando entendimento. Você lê e pede a Deus, me dá entendimento, ilumina a minha mente. Lição principal, a oração é uma ação poderosa, essencial, agradável a Deus. É através dela que combatemos os inimigos espirituais e alcançamos soluções celestiais. Todas as nossas ações devem ser precedidas pela oração, pois é com a proteção e a direção de Deus que somos eficazes. Sem oração, nossos esforços seriam em vão.
Sem oração não adianta lutar, não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos orar. O inimigo não se preocupa que você estude sobre a oração. O inimigo se preocupa que você ore. Então vamos colocar em prática o que estamos aprendendo aqui. Porque não adianta nada, você pode fazer um seminário enorme sobre oração. Intensivão de oração. 5 dias direto, toda noite. Suspendeu todos os cultos da igreja para poder fazer um intensivão de oração. Certificado no final. Muito bem. E aí depois, o que se faz? Continua a vida do mesmo jeito. Não adianta nada. Cada lição que é ministrada aqui tem um propósito. Qual é o propósito? Colocar em prática. Aprender para colocar em prática. Só isso. Primeiro o professor, depois os alunos. E aí nós vamos ver frutos. Os frutos só vão aparecer quando nos propusermos a colocar em prática o que aprendemos. Senão, nós nunca vamos crescer. Ensine isso, professor, na sala de aula para os jovens. A salvação de todos. Outro propósito. Universalismo é a falsa crença de que, ao final, Deus salvará todos os homens, independente do que eles fazem, de que lugar eles estão. Isso não tem respaldo bíblico algum. A Bíblia apresenta repetidas vezes os 2 destinos distintos que serão dados aos salvos e aos perdidos: céu e inferno. A salvação é para quem crê e permanece fiel por toda a vida. Apocalipse 2:10. Sabe por que muitas pessoas ficam batendo boca sobre essa questão de vida eterna, de salvação e inferno? Porque não usam a Bíblia. Mostre na Bíblia. Abra a Bíblia. Mostre o texto como tá. Mostre em outras passagens. E se a pessoa mesmo assim não acreditar, aí é uma decisão dela. Mas mostre na Bíblia. Mas isso não anula, né? Não quer dizer que Deus vai salvar todos, mas isso não anula a vontade de Deus, que é a salvação de todos os homens, incluindo as autoridades hostis. 1 Timóteo 2,4. Deus pode salvar o homem que viveu uma vida de hostilidade? Pode. Uma mulher que viveu uma vida de hostilidades? Pode. Quantas pessoas na história foram salvos que viviam uma situação totalmente complicada? Fora daquilo que Deus estabeleceu. E alguém pode dizer, agora quer ser bonzinho, agora quer ser boazinha. Mas foi Deus que salvou. Foi Jesus que morreu na cruz. Quem pagou a dívida dele não foi a pessoa que está falando. Quem pagou a dívida foi Jesus. Deus não tem nada com essas pessoas que acham que alguém não pode ser salvo. Deus salva. Errado está quem pensa, porque a pessoa pensa assim, como é que pode Deus salvar um homem que estava lá na vida da marginalidade? Causou vários males. Tem gente até que tirou vida de alguém, pagou diante da justiça, mas tirou a vida de alguém. Aí Deus salva. Muito bem, salva. Aí alguém fala assim, como é que pode uma pessoa dessa agora estar na igreja, dizer que é um salvo em Cristo Jesus, e eu mesmo que não estou na igreja, mas eu nunca fiz essas coisas, e dizer que eu vou para o inferno? A pessoa precisa entender que Deus, a condenação, em primeiro lugar, ela não está pelo que a pessoa faz, e sim por quem ela é. Todo ser humano já nasce culpado diante do tribunal de Deus, destinado a ir ao inferno caso não se arrependa. Se ele é criança e parte, pela graça de Deus ele é salvo. Deus usa esse favor imerecido porque a criança não tem como confessar seus pecados. Mas se ele já tem a idade da razão e ele não confessa seus pecados, e se ele morrer, ele vai para a condenação. Por quê? Ele já estava condenado. Na verdade, a condenação só se faz presente na vida dele porque ele já estava condenado. Então não é uma questão do que faz que vai levar. É quem a pessoa é, e o que ela faz é consequência de quem ela é. É por isso que quando alguém aceita Jesus, ele passa a ter boas obras, porque ele passa a ser um pecador perdoado. Então primeiro Deus troca a nossa posição, e depois nós nos comportamos de acordo com quem nós somos. Mas antes de Cristo, nós também nos comportávamos com quem nós éramos. Pecadores culpados diante do tribunal de Deus. Então quando você ensina isso para as pessoas na rua e mostra o texto bíblico para elas, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,18. Aí você vai mostrar prova bíblica do que você está falando. A condenação é por causa da posição. As atitudes da pessoa é só consequência da posição que ela tem, culpada e condenada.
Mas se você aceitar Jesus, a morte de Jesus pagou a sua dívida. Então você deixa de ser culpado e condenado para ser um salvo. Independente se matou, roubou, prostituiu, a posição foi mudada. Ele tem consequências pelo que ele fez, paga diante da justiça o que ele fez, ainda que alguém diga que ele não merece ser salvo, mas em Jesus Cristo ele tem salvação. Lição principal aqui. Deixa eu acabar aqui, ó. Orar nos coloca em sintonia com essa vontade e impede que nosso coração esteja fechado para a nossa missão, que é a pregação do evangelho a toda criatura. Porque senão você não vai querer pregar para quem você acha que é mal, que é ruim, que não merece. Não é você que diz quem merece ou quem não merece. Porque, na verdade, ninguém merecia ir para o céu. É pela graça, favor imerecido. Todos mereciam ir para o inferno. Por quê? Porque já nascem condenados. Todos. Não tem um que nasce sem condenação. Lição principal. O universalismo é a falsa crença de que todos serão salvos no final. Mas a Bíblia revela destinos distintos para os salvos e os perdidos. A oração nos conecta com a vontade de Deus e nos capacita a cumprir nossa missão de pregar o Evangelho. Hoje é dia de salvação. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante as suas mãos nesse momento. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e diga para o pastor lá, olha, eu estava assistindo um programa na internet e o pastor fez o apelo e eu aceitei Jesus. Mas ele pediu para eu procurar uma igreja mais próxima da minha casa. E eu estou aqui e ele disse que o Senhor me daria a instrução do que eu deveria fazer. E com certeza Jesus há de te abençoar. 3. Unidade em Deus. Para terminar, o propósito da oração individual e congregacional, ou seja, na igreja, é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Efésios 1, 9 e 10. A vontade de Deus é que venhamos nos parecer com Jesus. Jesus quer salvar, tá? Deus quer salvar através do seu espírito de convencendo as pessoas para que as pessoas se pareçam com Jesus. Paulo diz isso quando escreve porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se você fosse aprofundar nesse versículo, no tempo de Paulo havia adoração do imperador. E o imperador era adorado como Deus. Os judeus se recusavam a adorar o imperador como Deus. E os cristãos estavam sendo ensinados que havia um só Deus. Não tinha como adorar o imperador como Deus, mas deixar de adorar o imperador como Deus trazia perseguição, mas eles estão sendo ensinados que não tinham outro Deus a não ser o Senhor. Mas Paulo não para por aí, ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nesse tempo, havia uma seita, um ensino herético, um grupo chamado gnósticos, mesmo que estivesse bem no início, porque eles predominaram no 2º século, tá? A partir ali do 2º século. A igreja que nós estamos... Esse momento é o 1º século, não é o 2º século. Mas já havia algum ensinamento referente a isso. E eles ensinavam que haviam vários mediadores no mundo espiritual. Paulo está combatendo esse falso ensino, dizendo que há um só mediador. Não tem salvação por Paulo, por João, por Pedro, por Daniel, por Maria, por Isabel, por Marta, ou quem quer que seja. Não existe um mediador. O mediador é Jesus. João 14,6 diz, disse Jesus, Jesus traz para si a responsabilidade. Sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ir ao Pai é ter vida eterna, é ter salvação, é ter seus pecados perdoados. Não tem perdão de pecados se não passar por Jesus. Só que naquele tempo estava sendo ensinado que havia vários mediadores, e nos dias de hoje há uma crença que existe alguém que pode te levar a Deus. O único que pode te levar a Deus é Jesus. Porque essas outras pessoas, ninguém morreu na cruz. Ninguém pagou a sua dívida, só Jesus pagou a dívida. É simples assim. Paulo diz isso quando escreve, como eu disse, né? Nada, absolutamente nada, pode nos afastar desse propósito eterno, prejudicando nossa pregação comportamental e verbal, que encontra grande eficácia quando expressamos unidade como corpo de Cristo. Então, a igreja, ela foi chamada para cumprir essa unidade. Está em Cristo. João 17, 21 a 23. As intrigas e divisões entre os que professam o nome de Cristo causam grandes prejuízos espirituais e comprometem o progresso do evangelho. Então, o propósito da oração é também
nos levar a parecer com Jesus em unidade. Então a mão direita depende da mão esquerda, que depende da boca, que depende do olho, que depende do ouvido, que depende da perna, do braço, do coração, do pulmão, do rim, enfim, de tudo. Não pode haver divisão, não pode haver competição. Precisa haver cooperação, mas não divisão. Tem que ter comunhão. Então a oração também serve para nos unir nesse sentido. Juntamos em oração, né? Juntos, orando. Qual é a lição principal? O propósito da oração é nos capacitar a sermos agentes efetivos do plano de Deus, de reunir todas as coisas em Cristo Jesus. Em Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Devemos buscar a unidade como corpo de Cristo, evitando intrigas e divisões que prejudicam a pregação do Evangelho. Por isso que ele diz, quero que levante as mãos santas. Tá? Levante as mãos santas, sem ira, sem contenda. Tá? Então, quer dizer, ira por quê? Porque às vezes o povo estaria chateado, aborrecido por causa do Império Romano. Não, sem ira, mas também sem contenda entre eles. Porque a contenda prevalecia às vezes, predominava. Aonde tem contenda, aonde tem divisão, é um ambiente carnal. Cristãos que são imaturos, que precisam crescer, amadurecer. Passa ano e sai ano e estão brigando, em divisão, competindo. Quem vai ser mais, quem vai ser menos, quem é o maior, quem prega mais, quem canta mais. Ah, eu não tive oportunidade, eu não vou mais porque eu não tive oportunidade. Irmãos, em nome de Jesus. Ensine isso aí para os jovens da classe. Para não ficar triste porque foi para um culto e não teve oportunidade. Deus nos passa, nos ensina, nos molda. A maior oportunidade você está tendo de estar caminhando para o céu. Então, se não teve oportunidade hoje, pode ser que tenha amanhã. Se não tem amanhã, pode ser que tenha depois. Mas não. Se não tiver oportunidade, então não serve. Não pode ser assim. Conclusão. Paulo concluiu sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira. Quer dizer, vamos se levantar contra o Império Romano. E nem contenda entre eles. Certo? E aqui Paulo não está dizendo que é só os homens que vão orar. Mas os homens ali, porque Paulo também, ele está entendendo, ensinando para Timóteo, essa questão dentro da parte de liderança também. Então Timóteo é um exemplo. E a liderança da igreja como homens ali, né? Naquele tempo, mostrando, levantar as mãos santas, sem ira, sem contenda. Então Timóteo seria o primeiro exemplo. Os líderes são os primeiros a dar exemplo de mãos santas, sem ira, sem contenda. O que adianta orar e não ter uma vida alinhada ao evangelho? Não viver uma vida de santificação? Mas não é só os homens que levantam as mãos para orar. As mãos santas, mãos santas pode representar uma vida que condiz com Deus, com aquilo que Deus quer. Então as mulheres, os homens, os jovens, todos precisamos ter uma vida de santificação, sem contenda e sem ira. Porque quem vive em santificação não vive na contenda, não vive na ira. Esta é, portanto, a grande ação que se espera da igreja no recôndito de nosso coração. A expressão congregacional e pública. Tanto pública como congregacional, tá? Juntos. Foi assim que a igreja sempre cresceu. Nem a tirania romana deteve o avanço da fé cristã. Com toda a perseguição que a igreja passou no primeiro século, cristãos sendo mortos na arena, devorados, queimados, martirizados, e a igreja ficou de pé. A igreja não acabou. Você acha realmente que qualquer governo que quer que seja vai acabar com a igreja? Não vai acabar. Não pode acabar. Nem a morte vence a igreja. Jesus diz as portas do inferno. Inferno ali, no original, é Hades, lugar dos mortos. Só você procurar a palavra, vai dizer lugar dos mortos. No grego, é Hades. Então, nem as portas do inferno, as portas da morte, podem vencer a igreja. A morte não separa o cristão de Deus. Então, se nem a morte, que é o último inimigo a ser vencido no sentido tragada foi a morte,
Tá lá, 1 Coríntios capítulo 15. Se nem a morte pode vencer, imagine se impérios, se reinos, se governantes vão poder vencer. Não tem como. Só que a igreja não pode entrar na atitude de rivalidade. Ah, eu vou dar o troco. Nada disso. Nós vamos orar e Deus vai agir. Essa é a nossa parte. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 4, 23/7/2023, instruções para as mulheres. Pastor, a lição é de jovem, instruções para... Sim, vamos aprender. Porque, querendo ou não, os jovens também, jovens, homens, né, também, eles têm um comportamento que deve ser apresentado. Então serve para todos, tá? E não se esqueça, o que você precisa saber sobre a oração? E 1 Pedro 2:13-17, deveres da vida cristã, obedecer às autoridades. Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal, indique o canal para mais uma pessoa, para mais duas, para mais três. Fale para ele se inscrever e ativar o sininho das notificações. Fale para os jovens aí da sua igreja, que são alunos, acompanhar o canal. Talvez você diga assim, mas pastor, se acompanhar o canal, eles não vão para aula. Vai sim. Vão ter mais motivo para ir para aula, que eles vão ouvir eu falar aqui. Ó, vai para aula da escola dominical. Apesar daqui ser uma aula completa, quem está trabalhando, quem está doente, poder assistir, isso não é para isentar ninguém de ir para a aula da escola dominical, não. Indique. Você vai plantar no coração dos jovens o desejo de estudar. E com isso eles vão crescer. Então indique o canal. E você, já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Não deixe de fazer isso. Bom, chegamos ao final. Vamos orar. Mas antes disso eu quero fazer, de novo, a recomendação aí para você que deseja, tá? Primeiro aqui, ó, esse aqui, tá? Você que deseja, invertido. Você que deseja aí participar desse curso, ele está sendo preparado, clique no link que está aí na aba comunidade e participe da lista de espera. Ou se você não achar a aba comunidade, clique no link na descrição da aba comunidade, vá para a aba comunidade e participe da lista de espera. Como facilitar meu estudo da Bíblia? Quando você ler e compreender, você vai ver as riquezas que a palavra de Deus proporciona. Então, é um curso para qualquer pessoa que deseje, tá? Numa linguagem simples, como eu dou as aulas aqui. Uma forma simples. Mas eu não quero só apresentar esse também. Eu quero apresentar para você aí o e-book digital em PDF, O Perdão entre Casais. Aqui é um livro em PDF. Se você quiser levar para um lugar, para imprimir, para encadernar, aí é com você, tá bom? Mas aí eu tô deixando para você, tá? Esse e-book. O link tá na descrição e o link também está lá na aba comunidade. Aí você fica à vontade aonde você quer pegar, tá? E adquirir esse PDF, tá bom? Esse e-book, O Perdão entre Casais. Talvez você diga, pastor, mas eu não sou casado. Não, mas não vai falar só para casais. Serve para você. Perdão de modo geral. Vamos orar nesse momento. Eu quero apresentar aqui em oração os pedidos que eu tenho aqui, representados nesse caderno. Se você tem uma causa, carteira, enfermidade, quer colocar a mão no local, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer por mais uma aula da EBD Comentado Online Jovens. Senhor, eu sei que a aula hoje se alongou um pouco mais, mas eu reconheço que é um assunto muito sério, Senhor, oração. E é por isso que eu estou orando, Senhor, clamando ao Senhor nesse momento, apresentando cada causa que está aqui nesse caderno, que representa as causas que estão aí nos comentários. Eu não tenho como descrever causa a causa, Senhor, é impossível. Mas eu quero apresentar, Senhor, cada família. Eu quero apresentar, Senhor, esse problema financeiro. Eu quero apresentar essa porta de emprego que está sendo clamado ao Senhor para o Senhor abrir essa porta de emprego. Eu quero apresentar ao Senhor essa vida que está enferma, doente. Senhor, enfermidades do corpo, enfermidades das emoções. Pessoas que estão com depressão, ansiedade, síndrome, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Eu quero apresentar, Senhor, em tuas mãos a convivência desse filho com esse pai, dessa filha com essa mãe. Eu quero te pedir que salve aqueles que estão aí desviados. Eu quero te pedir que salve aqueles que estão fora da tua presença. Eu quero apresentar nas tuas mãos aqueles que estão aí na vida do tráfico, nas vidas das drogas, aqueles que estão na vida da prostituição. Senhor, eu quero apresentar também os professores que vão dar essa aula. Usa eles como instrumento, Senhor. Que eles sejam boca tua para falar e que eles venham praticar aquilo que eles estão estudando.
Que o propósito primeiro seja praticar tudo o que eles vão aprendendo, Senhor. Nos ensina a praticar. Toma essas igrejas, Senhor. Toma as igrejas na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Toma as igrejas fora do Brasil. Toma as localidades onde estão as igrejas, Senhor. As localidades onde mora o teu povo. Que o Senhor possa salvar, Senhor. Salva aqui também na localidade onde eu estou. Salva as vidas que estão aí na vida, Senhor querido, da marginalidade, nas drogas. Salva as pessoas que ainda não te aceitaram. As pessoas na vizinhança, Senhor. Tu tem poder de trabalhar, o Senhor tem poder de salvar, o Senhor tem poder de libertar. Senhor, a nossa parte é orar. A nossa parte é clamar por salvação. Não podemos, Senhor querido, fechar os nossos olhos enquanto vidas estão partindo sem salvação. Eu estou baseado no que a Bíblia diz, Senhor. Não estou falando o que eu penso, o que eu acho. Então, Senhor, dá oportunidade para que as vidas sejam salvas. Coloca o desejo no nosso coração a cada dia de orar pela salvação das nossas famílias, dos nossos vizinhos, das pessoas nas redondezas, das autoridades, Senhor, de todos aqueles que precisam, Senhor. Eu te peço, independente de estarem fazendo coisas boas ou ruins, não deixa que o nosso coração venha determinar quem deve e quem não deve ser orado, porque isso não compete a nós. Devemos orar por todos, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu te agradeço por mais esse programa. Em nome do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento. Que Deus possa continuar abençoando. Estou colocando aí para você na próxima tela os 2 vídeos que eu coloquei como recomendação para você. Não deixe de assistir, tá bom? E eu termino agora com a bênção apostólica, tá? E que o Senhor Jesus nos permita estar juntos aqui no próximo programa. Mas assista as programações do canal. Tem várias programações boas aí que você vai ser edificado. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!